Olá, meus amigos do YouTube, estamos nós aqui de novo no canal da Aquaminas, mostrando sempre peixes bonitos, falando de peixe de piscicultura. Para você que vai colocar peixe aí no seu lago e está indeciso de qual variedade colocar, acompanha o vídeo de hoje. Hoje vamos falar novamente de tilápia tailandesa e St. Peter. Meus amigos, eu gosto muito dessas oportunidades de a gente falar desse peixe tão importante dentro do cenário de piscicultura no Brasil e no mundo, né? As tilápias. Eu tô com duas variedades aqui para a gente mostrar hoje e fazer um comparativo entre elas aí para você conhecer um pouco mais sobre as duas. O grupo das tilápias mais tradicionais aí, que envolve tailandesas, tilápias gifts principalmente, as tilápias já com seleção genética mais aprimorada para criação em piscicultura, e eu trouxe para representar esse grupo uma tailandesa, e eu trouxe também uma tilápia aqui, que muita gente chama de tilápia vermelha, tilápia rosa, ou mais comumente chamado no Brasil também como tilápia St. Peter, tá? Esse grupo das tilápias vermelhas, tem até uma com coloração um pouco diferente aqui, ó. Eu vou, para ficar mais didático, chamar elas de St. Peter, apesar que, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre como esses peixes chegaram a ter esse desenvolvimento, essa qualidade de carne, de crescimento que ele tem hoje, e conhecer também a história delas, por que a gente chama ela de tailandesa e por que chamamos esse grupo aí de St. Peter, eu vou deixar aqui a descrição, um cardzinho para você clicar, e nós já temos vídeo no canal falando da tilápia tailandesa, da tilápia gift, das suas qualidades principais aí, e da história dela também. E temos vídeo também falando desse peixe aí, as que nós chamamos aí de St. Peter, como é que ela veio parar aqui no Brasil e qual que é a história dela também. Tem vídeo, vou deixar aqui também o card para você estar entrando e também na descrição do vídeo para você conhecer um pouco da história dessas tilápias. Até mesmo nos dois peixes que eu tenho aqui hoje, se você ver como que são diferentes a coloração, né? Essa também é uma St. Peter, é uma fêmea, né, um pouco mais fina no corpo aqui, mas você, olhando aqui a coloração, como é um peixe estampado, é comum que tenha algumas manchas também, às vezes, pelo corpo, assim, toda rajada, né? E essa aqui bem mais branquelona, né? Um perto do outro, ó. Então, tem bastante diferença também na coloração delas. O foco de hoje não é falar da história delas, e sim fazer aí um bate-bola, um comparativo entre as duas variedades, que são consagradas já em piscicultura, e dizer quais são as suas principais características para você escolher e colocar também no seu lago. Então, sem muita enrolação, vamos a alguns pontos aí que são bastante práticos, fazer um comparativo das duas tilápias. Primeiro ponto, crescimento. Qual é das duas que cresce mais, tailandesa ou St. Peter? O que a gente tem visto? Como resposta, a tailandesa tem crescido um pouco mais rápido do que St. Peter, tá? Se colocar em condições iguais no tanque, mesmo lago, colocar as duas juntas do mesmo tamanho, das condições iguais, normalmente que se vê que a tailandesa cresce mais, ou a gift também cresce mais do que a St. Peter. Mais rápido, né? Vamos dizer assim, cresce mais rápido. Por que eu acho que isso acontece? É um peixe que já passou por mais programas de melhoramento genético, já foi mais selecionado, já passou por mais programas de seleção genética, então uma variedade que hoje tem maior potencial de crescimento, ou de crescimento um pouco mais rápido do que ela. Sobre tamanho final, é uma tendência, se tailandesa cresce um pouco mais rápido, ou gift também, a tendência é que também em tamanho final elas fiquem um pouco maiores. Sobre o que eu já vi até hoje, tailandesa, eu vi um peixe que passou de 7 quilos, um peixe que eu tive na minha mão e que eu mesmo pesei 7,2 kg, mas já ouvi histórias de peixe passarem de 8 quilos. Né? Peixe que eu já vi de histórias. A St. Peters eu nunca vi maior do que 4 quilos, né? 3 quilos e pouco para 4 quilos eu pelo menos nunca vi maior. Acredito que possam chegar a ser maior. Até porque, né, esse peixe, se você assistir o nosso vídeo da história dela, existe cruzamentos, né? Ela também deriva o cruzamento dela de tilápias nilóticas também mais claras. Então,
pode que tenha variação no crescimento e que você tenha peixes que fiquem bem maiores do que isso, ou quase no tamanho da tailandesa. Mas em geral, de modo geral, você vai ver peixes de tamanho final maior nas tailandesas e gift do que da St. Peter. Sobre resistência, né? É uma pergunta que chega muito para nós também. Qual é mais resistente? Nós não percebemos, pelo menos aqui na piscicultura, muita diferença entre resistência. Por exemplo, épocas do frio. As duas consomem ração no mesmo momento que esfria muito, elas diminuem a alimentação, mas o comportamento ficou muito parecido entre St. Peter e tailandesa aqui na piscicultura. Manejo também, não tivemos dificuldade com o manejo nenhuma das duas, então me parece que as duas têm um comportamento de manejo, de resistência muito semelhantes, então eu não vi, pelo menos eu não vi, diferenças significativas entre resistência a doença, resistência a manejo ou a temperatura mais baixa. Eu não vi tanta diferença entre essas duas linhagens. Sobre o comportamento de tailandesa e St. Peter eu achei bastante parecido, pelo menos no tanque. A posição que ela fica no tanque, são peixes, as tilápias em geral gostam de ficar mais por cima da água, né? Tanto a tailandesa quanto a St. Peter, mas a gente enxerga muito melhor a St. Peter por conta da sua coloração, né? Quando a gente pensa num peixe com essa coloração bem mais clara, né? Manchada, mais branco, mais laranja aqui, você enxerga muito melhor. Então, nesse comportamento de ficar por cima da tilápia, a St. Peter tem um pequeno problema no início. É mais difícil você criar os alevinos dela, tem mais predação. O passarinho vê ela de longe, então predação por aves acontece mais nas tilápias vermelhas do que nas tailandesas. Então, no início, isso é um problema para ela. Mas lá na frente, quando o peixe está grande, isso é uma coisa que todo mundo quer. Imagina você chegar num tanque de peixe, como elas são muito bonitas, né, as St. Peters, você chegar no seu lago e ver aquele monte de peixe colorido, como eu vou colocar um vídeo para vocês verem, ver esses peixes já com cor, com coloração de destaque na superfície da água. Então ficam muito dóceis as tilápias em geral, e a St. Peter me parece que tem um pouquinho mais de costume de ficar em cima. Me parece, pelo menos, que elas gostam mais de ficar na superfície. Então esse comportamento, que no início é um problema para ela, no final é um comportamento muito desejável dentro da piscicultura. Imagina no pesca e pague, você solta as tilápias vermelhas, o St. Peter, e ela fica ali por cima da água, todo mundo que chega enxerga aquele monte de peixe, serve até mesmo como um peixe decorativo, ornamental, né? Você tem o seu lago, e você, às vezes, da varanda da sua casa, você enxerga seus peixes lá no lago, tilaponas aí, branconas ou vermelhas, como essa aqui, fica muito lindo no tanque. Então, no comportamento, bastante parecido, no entanto, tem essa tendência de a gente enxergar muito melhor a tilápia St. Peter lá no lago. E por último, eu deixei a questão qualidade de carne, quando me perguntam mais, Johnny, sobre qualidade de carne, sobre essas duas variedades aí. Realmente, eu já comi St. Peter e já comi tailandesa. Eu não consegui perceber a diferença na fritura ali de um filé ou de outro, né? Há quem diga que para paladares mais refinados possa ter alguma diferença na textura das duas aí. Mas, de qualquer forma, a St. Peter é muito buscada na culinária oriental. Quem tem costume de comer peixe cru gosta muito do filé de St. Peter, ele é super valorizado, então ela vai ter um valor a mais de venda, né? Mesmo que você tenha um peixe que, como dissemos no início, que cresce um pouco menos, no final você vai ter um peixe que vai ter um valor a mais na venda, porque realmente tem uns nichos de mercado que aceita muito bem o filé de St. Peter. E também ela tem uma certa vantagem para você vender um peixe inteiro, porque é um peixe que destaca, é bonito, é branco, é claro, dá um aspecto bonito na gôndola do supermercado. Então eu creio, pelo menos, que na minha opinião a diferença é mais no visual, né? Uma diferença visual que chama atenção, destaca, isso favorece a venda, é um ponto positivo. E eu pelo menos não consegui perceber tanto isso na carne, mas para paladares mais refinados talvez consiga aí ter alguma diferença entre as duas. É isso, pessoal, foi muito legal poder mostrar aqui esses dois peixões juntos aqui, tailandesa e tilápia St. Peter. Para quem vai fazer engorda profissional, tem que estudar direitinho mesmo, ver dessas características, qual é que você está buscando, e você toma a sua decisão comercial aí de engordar uma ou outra. Para você que faz engorda para lazer, na dúvida, coloque as duas que você vai ficar muito feliz com esses dois peixes, que são dois peixes fantásticos, excepcionais para você ter na sua casa, para sua pesca, para o seu lazer e também para o seu consumo. Tá bom? Um abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro aqui no canal da Camino.